Olá! Hoje a gente vai fundo em uma análise sobre o Banco do Brasil, uma ação que, olha, rachou o mercado completamente. De um lado, a gente tem o medo, o pessimismo. Do outro, tem gente buscando que pode ser uma oportunidade histórica. Vamos direto aos fatos, que eles não mentem. Enquanto o Ibovespa subiu mais de 30% em 2025 e um concorrente de peso como o Itaú disparou 40%, as ações do Banco do Brasil, por outro lado, caíram mais de 10%. Essa diferença, essa lacuna de mais de 40 pontos percentuais, é ela que está no centro de todo o debate. E essa divisão é super clara. Muitos investidores aqui do Brasil estão se desfazendo das posições, sabe, com medo dos resultados mais recentes. Mas, ao mesmo tempo, o investidor estrangeiro está vindo e comprando, atraído pelo que parece ser um preço bem descontado. E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Afinal, quem está certo nessa história? Para tentar responder, a gente precisa olhar com calma para os dois lados dessa moeda. Bom, e aqui está o nosso roteiro para a gente tentar montar esse quebra-cabeça. Primeiro, o cenário contraditório. Depois, a gente explora os argumentos para ter cautela e também os motivos para ter otimismo. E, por fim, vamos colocar os números contra a narrativa para ver o que vale a pena ficar de olho daqui para frente. Vamos começar pelo lado pessimista da coisa, né? Entender de onde vem tanto medo, tanta cautela no mercado com essa ação. O sinal de alerta, ele soou bem no comecinho do ano. Uma queda de 20% no lucro do primeiro trimestre, um número que, olha, pegou os analistas de surpresa e veio bem abaixo do que todo mundo esperava. E aí, a situação piorou, e piorou muito. No segundo trimestre, o lucro simplesmente despencou 60% na comparação com o ano anterior. E essa queda forte se repetiu no terceiro trimestre, confirmando uma tendência bem preocupante de retração nos lucros, o que acabou, claro, assustando o mercado. Certo, então a pergunta é, qual é a causa raiz? O que está por trás desses números tão alarmantes? A principal culpada tem nome e sobrenome: inadimplência. É um nome técnico que a gente usa para o famoso calote, sabe? Representa a fatia dos empréstimos que não foi paga em dia. E essa inadimplência disparou por causa de uma crise bem séria no agronegócio. E por que isso importa tanto? Porque o Banco do Brasil é simplesmente o maior credor do agro no país. Um setor que sofreu demais com o clima e a queda de preços. O que é realmente impressionante aqui é a velocidade com que a coisa piorou. A inadimplência no agro, que era historicamente baixinha, saltou de menos de 2% para mais de 5% em só um ano. Isso é um aumento de mais de 170%. É muita coisa. E claro, essa crise toda gerou um efeito dominó. Com mais calotes, o custo do crédito quase dobrou para o banco. Isso forçou o BB a revisar sua previsão de lucro para baixo. E não foi uma, mas duas vezes. A rentabilidade, que a gente mede pelo ROI, caiu para um dígito, muito abaixo dos concorrentes. E, no fim das contas, o pagamento de dividendos para os acionistas deve diminuir. Ok, agora vamos virar a chave. Vamos olhar como todo esse cenário pessimista, na verdade, é o que constrói a tese de quem está otimista com o banco. A tese otimista diz o seguinte: é preciso olhar para além da crise de agora e focar no histórico de longo prazo do banco. Porque, apesar dos problemas atuais, nos últimos 10 anos, o lucro do banco saiu de uns 9 para 30 bilhões de reais. E o capital se multiplicou por 5. Isso mostra uma capacidade impressionante de gerar valor. E essa visão é muito bem representada por investidores, lendários, como o Luiz Barsi. Ele, que investe no banco há mais de 50 anos, olha para tudo isso e diz que acha que a situação é passageira. Ele acredita que em 2 ou 3 trimestres o banco volta a entregar bons resultados. É a voz da experiência, né? O coração do argumento otimista está nos indicadores, nos múltiplos de avaliação. O preço sobre valor patrimonial, por exemplo, está abaixo de 0,7. E o preço sobre lucro, que mede quanto se paga por cada real que a empresa lucra, está em torno de 6. Para muita gente, esses números tão baixos são um sinal de que a ação pode estar barata demais para ignorar. E isso tudo nos leva ao ponto central dessa discussão. Como é que se coloca na balança essas duas visões tão opostas? De um lado, uma história que assusta. Do outro, números que parecem atraentes. Pois é, esse é um dilema clássico para quem investe. Acreditar na narrativa de curto prazo, que é de medo, de crise no agro, de resultados fracos, ou se apegar aos dados de longo prazo, que mostram múltiplos baixos e um histórico de superação e crescimento.
Resumindo, a história que o momento conta é uma de crise, de incerteza, que pede muita cautela. Já os números, por outro lado, parecem gritar que ali pode ter uma oportunidade apontando para um ativo que pode estar bem subvalorizado. Então, em vez de tentar adivinhar o futuro, o que é praticamente impossível, vamos focar em quais são os sinais-chave que a gente deve acompanhar de perto daqui para frente. Basicamente, são 3 pontos principais para ficar de olho. Primeiro, a recuperação do agronegócio. Segundo, os próximos resultados do banco, para ver se a inadimplência pelo menos para de subir. E terceiro, a direção dos juros, da nossa taxa Selic, que mexe com a economia inteira. O que acontecer com esses 3 pontos vai nos dizer quem vence esse cabo de guerra. Se a narrativa pessimista vai começar a melhorar e se alinhar com os números que hoje parecem bons, ou se os números vão piorar de vez para confirmar a história de crise. E no fim das contas, a gente fica com essa reflexão. Quando a história é tão ruim, mas o preço parece tão baixo, como é que se toma uma decisão? É um teste de fogo para a convicção de qualquer investidor. Navegar essa distância entre um presente tão complicado e um futuro que pode ser promissor, essa é a arte de investir. A grande questão é: qual lado vai prevalecer?